E aí, galerinha do segundo ano? Beleza? Todo mundo firme, tranquilo? Todo mundo ansioso e preparado para a nossa videoaula de hoje? Hoje vamos falar sobre arranjo e combinação, continuando aí então o nosso estudo sobre análise combinatória, beleza? Lembrando que nós já estudamos princípio aditivo, princípio multiplicativo, permutação e agora vamos para arranjo e combinação sem repetição, galera. Vamos frisar bastante que é arranjo e combinação sem repetição, tá? Por que, professor, existe arranjo e combinação com repetição? Sim, galera, existe, mas nós vamos estudar quando a gente se trata deles sem repetição. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Galera, mas antes, né? Vamos aí a um resumo básico aí dos nossos estudos de análise combinatória para a gente entender uma coisa. Professora, tá, estudei permutação, mas como que eu vou saber diferenciar permutação de arranjo e combinação? A gente vai fazer aquelas perguntinhas básicas que eu ensino para vocês sempre. Primeira pergunta que a gente vai ter que fazer, galera, é se o número de objetos é igual ao número de posições que a gente tem. Se a resposta de vocês for sim, galera, é a maneira mais fácil que a gente tem de responder. Se o número de objetos e o de posições for igual, sim, então a gente só tem uma opção para resolver o exercício, galera. Só permutação. Então, número de objetos e posições é igual, permutação, pronto, fechou, acabou, fim da história. Resolvemos o nosso problema. Mas, se a resposta para essa pergunta for não, se o número de objetos e o número de posições for diferente, vamos ter que nos fazer outra pergunta. Se a ordem desses objetos importa para a gente ou não. Se a ordem desses objetos importar para a gente, se essa ordem for importante, pessoal, teremos arranjo. Se a ordem não fizer diferença nenhuma da nossa vida, se não tiver nada a ver com o nosso exercício a ordem, então estamos falando de combinação. Então, número de objetos iguais, permutação direta, pronto, fechou, fim de história. Mas se a ordem for importante e o número de posições for diferente, arranjo. Se a ordem não for importante, a gente não quiser saber dela, combinação, pronto, galera, tá? Então, sempre, pessoal, sempre, quando forem resolver qualquer exercício, quando forem estudar análise combinatória, lembrem-se sempre de fazer essas perguntas para não ter perigo de errar na hora de interpretar os nossos problemas. Porque como eu sempre falo para vocês, galera, análise combinatória é interpretação. O problema na análise combinatória não é a matemática, mas sim vocês conseguirem captar a essência dos nossos exercícios e interpretar aquilo que os nossos exercícios estão falando para poder separar qual exercício você quer sobre qual assunto, tá bom? Beleza. Depois da gente saber qual exercício que nós estamos falando, vamos começar a entender o que é o arranjo. Então, como eu disse para vocês, nos arranjos, a ordem dos nossos objetos é importante e a gente não tem a mesma quantidade de objetos e de respectivos lugares, certo? Então, a ordem dos nossos objetos é importante, tá? Toda vez que tiver interferência no nosso resultado, a ordem dos nossos objetos, vamos estar falando de arranjo, tá? Lembrando que é um arranjo sem repetição. Estamos estudando o arranjo sem repetição, tá? Professora, tem arranjo com repetição? Tem. Mas a gente vai estudar arranjo com repetição agora? Não, a gente não vai. Vamos estudar o caso mais comum, o mais importante, o que mais aparece nos vestibulares, que é o caso do arranjo sem repetição. Professora, vou ter que decorar essa forma? Não, galera, vocês não vão ter que decorar essa forma, vocês vão ter que aprender ela, vão ter que saber ela de cima a baixo, sabe? Vão ter que ter ela impregnada no ser de vocês. Sim, ó, para não esquecer ela em momento algum, tá? Então, como que funciona a fórmula do arranjo sem repetição? Primeiro a gente começa com o nosso A, que é exatamente de arranjo. Temos
O N fatorial, né? O nosso N é a nossa quantidade de elementos, o número de elementos que a gente tem. E o R é o número de elementos escolhidos, tá? O número de lugares a serem preenchidos, digamos assim. Então, vamos ter um fatorial. Lembrando, galera, que fatorial é uma multiplicação sucessiva aí dos antecessores ao número que a gente tem, tá? Então, sempre que tiver o fatorial, multiplicações dos anteriores, dos antecessores a esse número, tá? Desse número e seus antecessores, tá? Galera, lembrar dessa fórmula aí, ó, de cima e embaixo. Não pode esquecer de forma nenhuma, porque quando vocês estiverem fazendo o vestibular de vocês, estiverem lá no Enem, vai aparecer um exercício desse tipo e vocês vão lembrar dessa professora falando para vocês. Tem que lembrar das fórmulas, tá? Professora, não tô entendendo nada que a senhora tá falando, larga de ser louca. Vamos para um exemplo para tudo clarear aí na mente de vocês, tá? Nosso exemplo é lá da nossa Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, Minas Gerais, né? Então, olha aí bem para vocês o nosso exercício. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária, justamente na hora de efetuar o saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo o primeiro número 5 e o algarismo 6 aparece em algum outro lugar. Qual o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? Tá, coitada da Dona Antônia, hein, gente? Quer lá tirar o dinheirinho dela e tá dando ruim a senha, hein? Galera, um exemplo aí fictício, mas que a gente sabe que pode acontecer. É possível esquecer a senha do banco. É muito possível. É. Se a gente for pensar, acontece é muito comum. Então, galera, vamos analisar uma situação. O que a gente sabe da senha da Dona Antônia? Que ela tem 4 dígitos. Então, temos 4 algarismos, 4 lugares aí a serem preenchidos. E estamos falando de algarismos, nós temos 4 lugares e 4 algarismos, só que a gente vai utilizar. Então, número de posições é igual à quantidade de objetos? Não, por quê? Porque temos 10 algarismos e só 4 lugares a serem preenchidos. Então, número de posições e o número de objetos é diferente, não é igual. Se não é igual, só pode ser arranjo ou combinação. Porém, contudo, entretanto, é uma senha. Se é uma senha, a ordem dos nossos números vai alterar no resultado. E como a gente sabe, se a ordem importa, se a ordem vai interferir na vida da gente, a gente utiliza arranjo, tá bom? E o que a gente tem de informação além disso? Que o primeiro algarismo é o 5. Tá? A gente tem o 5 como no primeiro algarismo e nas outras 3 casinhas que a gente tem, em algum momento, em algum lugar, em algum instante, vai aparecer o número 6. Então, em alguma das outras 3 posições, nós temos o número 6, beleza? E a gente quer encontrar o número máximo. Então, para isso, teremos que utilizar a fórmula de arranjo. Mas, vamos analisar as opções aí que o exercício tem para a gente, pessoal. Primeiro caso, nós temos aqui, ó, que o 5, nos 3 casos que a gente tem, vai estar ocupando a primeira posição. Só que a gente tem outras 3 casas para preencher. E em alguma das possibilidades, o 6 vai estar lá. Então, galera, analisando que o nosso 6 vai estar lá, temos 10 algarismos, nos sobram 8 algarismos. Então, temos 8 possibilidades para a nossa terceira casa e 7 possibilidades na nossa quarta e última casa. Mas se o 6 não for na segunda posição, ele estiver na terceira, mesmo assim, teremos 8 e 7 possibilidades. Se ele estiver na última posição, teremos 8 e 7 também. Então, nós teremos um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Por que 2 a 2, professora? Porque nós temos 2 casinhas a serem preenchidas, temos 2 lugares vazios. Então, aquele R lá da nossa fórmula vai ser 2. O nosso N vai ser 8. Só que, galera, nós temos que analisar todas as possibilidades para esses 3 casos. Então, teremos que multiplicar
multiplicar por 3, ó. Teremos a resposta somando as possibilidades de cada caso. Então, a gente teria que calcular o arranjo para o primeiro caso, para o segundo e para o terceiro. Mas, como é um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2 nos 3 casos, porque nos 3 casos temos 2 casinhas vagas, nós vamos apenas multiplicar isso aí por 3. Então, como que vai ficar a nossa fórmula? Ó, galera, o nosso arranjo de 8 elementos tomados a 2, o 3 vai estar multiplicando por causa das nossas 3 opções que a gente tem aí da posição do 6. 8 fatorial, que é o nosso N, nossa quantidade de elementos, e embaixo, nossa quantidade de elementos, menos 2. Por que menos 2, professora? 2 casinhas, 2 lugares a serem preenchidos. Então, vamos ficar com 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo, galera, quando a gente fizer 8 menos 2, a gente vai ter 6 fatorial, né? Como eu sempre falo para vocês, para facilitar as nossas contas, a gente segue em cima com o nosso fatorial, só até a casinha que tiver aqui embaixo, para não dificultar, tá bom? Então, dessa forma, faremos apenas 3 vezes 8 vezes 7, que nos darão 168 possibilidades para encontrar essa senha. Então, galera, Dona Antônia teria que tentar 168 vezes até achar a senha dela. Então, em alguma das 168 tentativas, a Dona Antônia iria encontrar a senha dela. Pensa, galera, quanto tempo que a coitada da Dona Antônia ia ficar lá para tentar tirar o dinheiro dela. Então, galera, não esqueçam a senha de vocês, tá? Ainda mais que o banco não nos permite, né? Esse tanto de tentativas. Então, tadinha da Dona Antônia. Ficou sem o dinheiro. Vai ter que ir lá mudar a senha. Mas agora, galera, visto o nosso exemplo de arranjo, analisando que para saber que é arranjo, a gente só precisa saber que a ordem importava, porque era uma senha, e lembrar da nossa fórmula, agora vamos para a combinação. Primeiro lembrete da combinação, a ordem não faz diferença nenhuma nas nossas vidas, tá? Não queremos saber de ordem, não queremos saber de nada disso. Então, combinação. Tá? Lembrando novamente que é combinação sem repetição. Então, como que vai ficar a nossa fórmula? Nosso C de combinação tomado NAP. Lembrando que o N é a nossa quantidade de elementos, né? O P é um número que ele pode ser menor ou igual a N e representa a quantidade de elementos que irão formar os agrupamentos, tá? Então, ele representa a quantidade de elementos que vamos ter em cada um desses agrupamentos que nós teremos. Galera, então, estão sem entender nada, né? Continuam sem saber o que está acontecendo. Mas, então, vamos lá para o nosso exemplo, para ficar mais claro para vocês. Mas, ó, vamos só dar mais uma olhada aqui na nossa fórmula. Lembrando da nossa fórmula, o N fatorial, o P vai ser de quantos elementos nós estamos falando. Lembrando que fatorial, galera, é sempre a multiplicação sucessiva dos nossos elementos anteriores aí, tá bom? Então, galera, o nosso exemplo é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele tá falando pra gente sobre sanduíches, tá? Então, para montar o sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher um entre os 3 tipos de pão, tá? Calabresa, orégano e queijo. Um entre os tamanhos pequeno e grande. De 1 até 5 recheios, sem a possibilidade de repetição de recheio no mesmo sanduíche. E ele quer que a gente calcule quantos sanduíches distintos podem ser montados e o número de sanduíches distintos que um cliente pode montar. Se ele não gosta de orégano, só come sanduíche pequeno e deseja 2 recheios em cada sanduíche. Então, como que vai ficar a nossa resolução, galera? Nós teremos que fazer 3 combinações diferentes. 3 combinações diferentes e multiplicar os resultados dessas combinações. Primeiro caso, combinação do pão, que só podemos escolher um tipo de pão. Segundo caso, da combinação do tamanho, que temos 2 tamanhos e vamos tomar um.
E o recheio desses 5, nós podemos escolher 1 ou até 5, beleza? Então, como que vai ficar a nossa resolução? Temos 5 casos diferentes a serem analisados, galera, tá? Então, como que vai ficar? A gente vai ter a multiplicação de 3 combinações diferentes para cada um dos nossos 5 casos e depois nós teremos que somar. Então, no primeiro caso, a gente vai ter que ter a combinação de 3 a 1. Por que 3 a 1, professora? Porque temos 3 tipos de pão e vamos escolher um. Então, o nosso N será 3 e o nosso P vai ser 1. Depois, combinação 2 a 1. Por que 2 a 1? 2 tamanhos de pão e só pode escolher um tipo de tamanho. E por último, que é o que vai mudar, essas duas aqui se mantêm em todos os nossos casos. E o que vai mudar é que temos 5 tipos de recheio e vamos escolher ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. E depois de resolvidas essas combinações, iremos somar esses nossos resultados. Professora, a senhora não abriu as contas para mim. Sim, galera, eu não abri as contas. Exercício de casa, tarefa de casa, só substituir o nosso P e o nosso N lá naquela fórmula, galera. Vocês conseguem, eu tenho fé em vocês. Então, volta essa videoaula, resolve esses exercícios. Não entendeu, professora? Não dei conta de resolver a conta. Me manda mensagem, galera. Vocês estão ficando com a vida muito boa. Tô ajudando muito vocês nas aulas, nas lives a fazer os exercícios. Então, esse vai para casa para vocês conseguirem fazer aí sozinhos. Só substituindo os nossos 5 casos, tá? O nosso N e o nosso P, tá? Lembrando que, aqui, o de azul e o de verde sempre vai ser igual, a gente vai ter o mesmo resultado. Aqui que a gente vai mudar, que é a nossa combinação, que a gente vai calcular a combinação de 5 a 1, 5 a 2, 5 a 3, 5 a 4 e 5 a 5, beleza, pessoal? Então, vocês conseguem, tá? Então, quando a gente resolve todas as contas, a gente vai somar os nossos resultados finais e teremos 186 possibilidades de sanduíches para a gente poder escolher aí. Na letra B, a gente vai ter algumas preferências, então vai ter uma quantidade menor de possibilidades. Aí no nosso caso, temos a seguinte combinação. Só pode escolher o pão de calabresa ou queijo, só pode escolher o pequeno e o recheio não interfere. Então, ele pode escolher só 2 recheios, tá? Lembrando que ele só gosta de 2 recheios. Então, vai ficar o seguinte, combinação 2 a 1, porque temos 2 pães e temos que escolher um. Combinação de 1 a 1, só temos um tipo de tamanho, então teremos que escolher ele. E combinação de 5 a 2, por quê? Temos 5 possibilidades de recheio, mas só podemos escolher 2, porque a pessoa só quer 2 recheios no pão. Então, quando a gente calcula essas combinações, teremos 20 opções de sanduíches aí para serem escolhidos. Professora, a senhora não vai fazer as contas de novo, a senhora tá muito má. Não, galera, eu não vou fazer as contas com vocês. Neste momento, eu estou soltando a mão de vocês e deixando vocês caminharem sozinhos, porque eu acredito que vocês conseguem. Tentem fazer as contas, galera, tarefinha de casa e façam as contas. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Lembra, galera, vocês podem fazer ou não fazer essa conta. Mas o mundo é dos espertos, então, agilidade aí, galera, tá bom? E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos lá no nosso resuminho de novo para vocês não esquecerem, tá? Na ponta da língua aí, número de objetos e o número de posições é o mesmo? Sim, é o mesmo, professor, é tudo igual. Então, estamos falando de permutação. E permutação é só calcular o nosso N fatorial. Professor, o número de objetos e o número de posições não é igual. O que eu faço? Me faço outra pergunta, né? A ordem vai importar? A ordem importa. Se a ordem importa, arranjo. E tá aí a nossa fórmula de arranjo que temos que saber de cor. Tá? A ordem não importa, não tem nada a ver. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, teremos combinação. Beleza, galera? Então,
Caraca, essa matemática é bonita mesmo, hein? Com 2 perguntas aí a gente consegue resolver muita coisa. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá? Estou à disposição. Façam os exemplos, galera. E não se esqueçam, estudem matemática. Por hoje é isso. Falou, fechou e é nóis.